pela vida do pastor Jorge e entendemos que Deus tem um plano para nós como seus filhos, como suas filhas. E se você está aí incomodada com a voz do Espírito Santo falando contigo, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma consideração, esse é o momento. Não guarde somente para você, porque é aqui que o nosso aprendizado é concretizado. Deus te abençoe, Deus seja louvado. Ainda não temos nenhuma mãozinha, mas eu aguardo. Temos um microfone aberto? Não sei. Eu acredito que não seja para falar, mas se for, pode ficar à vontade, irmã. E Júnia? Oi, querida, pode ficar à Bom vontade. dia, Seja bem-vinda. gente. Bom dia. Bom dia. Que mensagem maravilhosa, né? Quando a gente compreende que Cristo, né, a sua lei, né, ela se resume na prática do bem, né? Eu fiquei aqui refletindo quando o pastor disse: o que existe de errado no pecado? O que existe de errado no pecado é a maldade, né? Então, é isso que é o que existe de errado. E o que a lei de Deus, né, ela pratica o bem. Eu gostaria de fazer duas perguntas para o pastor, né? Quando ele fala que as pessoas que morreram na mensagem do terceiro anjo, elas vão ressuscitar, né? Elas vão ressuscitar primeiro. Isso envolve aquelas pessoas lá da época de Ellen White, ou todas as pessoas até os nossos dias, né? Porque estamos na mensagem do terceiro anjo, ressuscitaremos antes da volta de Jesus. Pastor Jorge, essa pergunta é para o senhor. Então, vejam bem, quando se fala da mensagem do terceiro anjo, nós temos que mentalizar de 1854 para cá. Então, nós estamos no tempo da mensagem do terceiro anjo. Todos que abraçam a mensagem do terceiro anjo estão nesse período. Ellen White fala que aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo vamos dizer assim, vão ressuscitar, vão ter uma ressurreição especial, aquela ressurreição que é profetizada no livro de Daniel, capítulo 12. Então, tudo nos deixa entender que realmente são pessoas que morreram dentro desse período, de 1954 para cá. Com respeito ao selamento, Ellen White menciona uma pessoa que vai estar entre os 144 mil. Ora, se ela vai estar entre os 144 mil para ouvir a voz do concerto, então ela morreu no passado. Então, na minha visão de entendimento, tá? São todos aqueles que morreram de 1854 até a volta de Cristo. Tá? São aqueles que entraram numa aliança com Deus. São aqueles que, vamos dizer assim, aceitaram a proposta de Deus na mensagem do terceiro anjo. É muito interessante isso, né, gente? Ela é como Deus é maravilhoso. Pastor, outra coisa que o senhor disse foi a santidade é o fruto da justificação. Eu queria só que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. Nossa, isso aqui que é o supra-sumo, é o céu de tudo, que nós precisamos entender como igreja. O que é justificação? Justificação é perdão. Perdão. Então, nós somos justificados por uma obra que Cristo faz em nosso favor e que nós não temos condições de fazer nada.
Nada. Somente aceitar a proposta. Quer dizer, existe uma culpa na nossa vida, somos culpados e réus, e a sentença é pagar a pena, e a pena é morte, e morte eterna. E, no entanto, então, Cristo vem, e a obediência perfeita à lei de Deus, que nós não conseguimos viver, Cristo a vive. E a culpa, então, ele morre em nosso lugar para que nós possamos, então, essa culpa possa ser transferida para Cristo. Então, quando nós chegamos até Cristo, suplicando misericórdia, perdão pelos nossos pecados, então, essa culpa é transferida para Cristo. E Deus nos aceita, nos vê como justos, como se nós nunca tivéssemos pecado. E a irmã White diz que o caráter de Cristo substitui o nosso caráter. E Deus nos vê perfeitos por causa da perfeição do Filho. E se nós estamos no Filho, pela fé, o que acontece? Nós estamos, vamos dizer assim, cobertos com o manto da justiça de Cristo. A mãe não falou um pouquinho sobre esse manto da justiça de Cristo dentro da terceira porta que é aberta no céu. Tá? Mas quando se fala de fé, não é que a fé nos salva. A fé é um meio, é um instrumento que Deus usa para que a gente possa estender a mão da fé e agarrar a promessa de Deus. Então, a fé também não tem, aliás, a fé não tem algum elemento salvador. Ela é simplesmente o meio pelo qual Deus colocou para que a gente possa esticar a mão e agarrar as promessas de Deus. Mas existe uma fé que pode ser uma fé somente nominal em Cristo. Este é o nosso, vamos dizer assim, a nossa dificuldade como igreja. Uma fé nominal em Cristo, mas não uma fé que se une no concerto com Cristo, uma fé que não se volta para Cristo. E essa fé, quando é genuína, quando é uma fé verdadeira, ela abraça Cristo como Salvador pessoal. E ela gera fruto. E esse fruto é o quê? Tá certo? É santidade. Então, é uma fé que opera por amor. Então, por aquele que viu, aquele que experimentou o perdão de Cristo, a misericórdia de Cristo, foi exposto à ira de Deus e encontrou o perdão em Cristo. E agora o que acontece? Então, vai gerar nele agora o seguinte, né? Um desejo, Senhor, eu quero te obedecer. Não para ser salvo, mas pela dádiva da salvação, eu quero agora, Senhor, apresentar uma reação diante da proposta que o Senhor coloca na minha vida. Então vem de Deus esse amor para que nós possamos obedecer a lei de Deus. Então, quando Deus pede a sua santa lei, está dizendo o seguinte, né? Deus pede para que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Isso é uma impossibilidade para nós. Então, Deus gera um princípio de vida em nosso ser, Deus coloca uma divina operação em nosso ser, pela fé. Então, se o perdão é pela fé, a santificação, a obediência também é pela fé. Nós precisamos de Cristo, e de Cristo vem o poder para que nós possamos obedecer a Deus. Então, a justificação pela fé, ela envolve perdão, e ela envolve o fruto. Se a fé é verdadeira, ela vai dar um fruto verdadeiro. Ela vai dar um fruto porque a árvore é boa. E aí o que acontece? E o que é o fruto? É santidade. O que é santidade? É obediência a Deus. Então, quando nós olhamos para o mundo evangélico, eles param na justificação dizendo que é o perdão, é a misericórdia. Ok, estão corretos, mas eles não abrangem que se essa fé é verdadeira, vai levar a uma obediência. E aí nós vamos fazer um outro estudo também sobre Laodiceia. O nosso problema também é sobre essa questão do fruto. Tá? Alguma coisa nós estamos dizendo que o nosso fruto é bom, que nós estamos apresentando fruto para Deus, e estou dizendo, olha, não é fruto. Parece que é fruto bom, parece que é fruto doce, mas não é fruto azedo. Tá? Então, diante disso aqui, a justificação, que é a centralidade da mensagem do terceiro anjo, é tudo que nós precisamos compreender. Por quê? Se nós compreendermos essa ação de Cristo nos perdoando e experimentarmos essa graça de Cristo como aquele que perdoa as nossas iniquidades, a lei de Deus vai estar cada dia mais acentuada em nossa vida. E vai ter a verdadeira obediência em nossa vida
porque é fruto de uma salvação operada por Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Deus seja louvado. A irmã Ana Maria levantou a mão. Pode abrir seu microfone, minha irmã, e fica à vontade. Seja bem-vinda. Pastor, quando eu comecei a fazer minha meditação agora de manhã, de madrugada, eu comecei revisando o assunto de ontem, na qual eu no início eu não estava na sala ainda, mas deu para me pegar algumas coisas que o senhor falou. E eu comecei meditando no livro de Apocalipse, capítulo 4. E alguma coisa me chamou a atenção, e eu perguntando a Deus, Senhor, o que significa isso? Que diz assim: depois destas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu. E aqui vem falando o restante. No final ele diz, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aí aqui está falando coisas duas vezes, e me chamou a atenção, que eu gosto de fazer pergunta a mim mesmo. Depois destas coisas, o quê? E aí volta de novo e diz, depois destas coisas. João aqui João aqui está falando a respeito do que iria acontecer dentro do santuário ou em relação às 7 igrejas? Olha, mas essa pergunta, eu preciso até dar uma estudadinha assim um pouco mais. Mas João, ele tem a visão ali do santuário, do lugar santo, e aí acontece. Quando nós olhamos no capítulo 5, que é uma sequência do capítulo 4, aparece o pai com um livro na mão e aparece que o Cordeiro de Deus ele vai abrir os 7 selos. Então, veja bem. Então, a partir do santuário, nós vamos ver o quê? A abertura dos 7 selos, acontecimentos aqui na Terra. Então, veja bem, as coisas no Apocalipse, elas acontecem dentro da visão do santuário, visão de cima, e depois ela acontece aqui na Terra. Então, vai acontecer o quê? A abertura dos 7 selos. E depois da abertura dos 7 selos, o que vai acontecer? A abertura das 7 trombetas. E depois das 7 trombetas, vamos dizer, as 7 últimas pragas. Então, são sequências que a gente vê, né? Então, João, o Apocalipse, ele trabalha em cima de uma sequência. Essa expressão, depois dessas coisas, ela aparece várias vezes. Ela aparece no capítulo 7, ela aparece no capítulo 19, ela aparece no capítulo 18. Então, é o seguinte, há uma sequência naquilo que João ele vê, e depois tem coisas que vão sendo ampliadas ao longo do livro, que vão acontecer ao longo da história. Tá? Então, quando se fala da igreja, tá? Essa igreja tem 7 etapas. Então, veja bem, então, primeiramente, Cristo dá a visão das 7 igrejas, e João ele é transportado para o santuário, para que dentro do lugar santo, ele possa começar a ver agora o quê? A abertura dos 7 selos. Tá? É mais por aí. Tá bom, obrigada, pastor, porque a gente tem que ter essa certeza, porque se fosse em relação às 7 igrejas, não tinha como. Mas aqui, como o senhor falou, voltando para o capítulo 5, a gente vê que essas coisas que João está falando realmente é a sequência dessas coisas que iria acontecer. E quando o senhor falou aqui no capítulo 11, versículo 19, aí eu disse assim, agora mais ou menos eu já estou entendendo o que o pastor falou no capítulo 4. João falou no capítulo 4. Então, quando o senhor vai mostrando para a gente os passos destas coisas, o que vai acontecer em sequência, dá para a gente entender mais claro. Que Deus o abençoe. Obrigada. Isso, irmã. Quando a gente começa a ter essa visão, de início assim, parece ser um estudo muito técnico e tal, mas depois que a gente começa a ter essa visão do Apocalipse, a gente vai vendo o ministério de Cristo no lugar,
precisava de abranger um pouquinho mais do ministério de Cristo, no lugar santo, como intercessor, por exemplo. No capítulo 8 fala do altar de incenso, ontem nós só mencionamos por alto. Então, veja bem, agora no capítulo 11, 19, aí João já vê o quê? Já vê a Arca da Aliança. Isso. Quer dizer, é claramente o Santíssimo. Então, ele não tinha visto ainda o Santíssimo. Então, quer dizer, o ministério de Cristo estava ainda, vamos dizer assim, relacionado ao lugar santo. Então, aí acontece a abertura dos selos, e a abertura dos selos também vai ter o seu início dentro da igreja primitiva. Obrigada, pastor. Tá. Amanhã nós vamos abranger a questão da última porta, que é Apocalipse 15. Louvado seja o grande Deus. Como é bom, né, a gente poder ver como Deus, ele clareia, ele abre a nossa mente, nos mostra as verdades que nós precisamos compreender. Isso é magnífico. Só o Senhor Deus pode fazer isso conosco, como seus filhos. Cada manhã a gente tem regozijado na presença do Senhor e tem visto esse poder atuando em nós e através de nós. Eu gostaria de ver mais uma mãozinha aí. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma consideração, uma pergunta? Pastor, você gostaria de fazer menção a mais algum assunto? Tá, então, não, veja bem, se nós tivermos essa visão do Apocalipse, quer dizer, o Apocalipse vai mostrar para nós, 11, 19, a abertura do Santíssimo. Ou seja, vai começar o juízo. Aí, o que vai acontecer? O capítulo 12 vai começar a mostrar o cenário entre o bem e o mal que começou no céu, e o capítulo 12 vai terminar o dragão se irando contra a mulher e contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, veja bem, essa lei que é vista no capítulo 11, verso 19, no capítulo 12 termina dizendo o seguinte: olha, tem uma guerra aqui na Terra. Aí o capítulo 13 vai apresentar o quê? Os instrumentos que o dragão usa para perseguir a lei de Deus. Uma besta que surge do mar e depois uma besta que surge da terra. Aí o Apocalipse vai voltar o quê? Mas Deus tem uma mensagem para dar para esse mundo. Aí vai mostrar para nós as 3 mensagens angélicas. Então, o Apocalipse é o seguinte: às vezes algumas coisas ele vai e volta, mas tem uma sequência. Então, quando se fala desse conflito aqui, da besta, do dragão, do falso profeta, é toda a tentativa de ofuscar o propósito que Deus tem com a sua santa lei que é vista no céu. E que aqueles que estão aqui na Terra e aceitam entrar com uma aliança com Deus, eles sofrem porque o dragão está perseguindo, porque eles entraram numa aliança com Deus e estão mostrando lealdade a Deus, querem mostrar lealdade a Deus neste mundo. Quando a gente tem essa visão do Apocalipse, o Apocalipse assim, fica muito fácil nós entendermos o Apocalipse. Sim, é verdade, pastor. Eu acho isso tremendo. A princípio, eu sempre dizia assim, Apocalipse é um livro impossível de ser estudado, compreendido. Isso lá no passado, há 2 décadas, eu tinha esse pensamento. E eu louvo a Deus, porque Ele nos encoraja, através do Espírito Santo, a abrir esse livro, não apenas ler, mas estudar, a ponto de compreendermos os mistérios do céu, porque Apocalipse revela para a gente os mistérios do céu. Isso é muito bom. Às vezes, quando eu converso com os meus amigos, principalmente meus amigos católicos, eu fico muito feliz,
porque hoje eu já posso ouvir deles, então eu vou ler, se é assim eu vou ler, porque a gente conserva, carrega esse medo, que eu falo que é um medo cultural, que a gente traz do berço, onde nos é inculcado que é um livro que não pode ser lido, que, na verdade, eu não sei nem explicar isso. O que hoje eu tenho no meu coração é gratidão, porque eu vejo o Senhor Deus realmente atuando. Eu já posso sentir, não vou dizer os pingos, as gotas, mas eu já posso sentir a chuva caindo sobre nós, em nome de Jesus. E hoje, numa fala do Senhor, eu compreendi isso. Às vezes a gente fica esperando a chuva serôdia na totalidade, na universalidade, mas hoje eu não sei, se eu estiver errada, o Senhor completa, o Senhor abre minha compreensão, mas cada um vai receber essa chuva no seu tempo, à medida que busca, à medida que vai estudando, à medida que vai buscando a compreensão. Porque ela é para todos, mas nem todos receberão ao mesmo tempo. E foi essa compreensão que eu tive hoje, quando o senhor estava falando sobre a chuva serôdia, porque a gente fica esperando uma igreja totalmente reavivada, em uma unidade plena, e eu tenho percebido que isso não vai acontecer, infelizmente. É cada um buscando, não totalmente na individualidade, mas tem que partir de mim. Eu não posso ficar esperando do meu líder espiritual, do meu líder congregacional. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente já está vivendo. Não dá. Precisamos buscar sabedoria realmente dos céus para receber essa chuva na pessoa de Cristo Jesus, pela pessoa de Cristo Jesus, né? Pela pessoa do Espírito Santo, e termos aí a graça de sermos santificados no Senhor. O senhor quer falar alguma coisa? É verdade, tá? Veja bem, a chuva serôdia, vamos assim, nós temos que colocar a chuva serôdia, o ato dela, mas nós temos que entendê-la como um processo também. Então, Deus está Deus está, vamos usar aqui um pé de milho. Então, a chuva serôdia é o momento em que cai para frutificar o grão, mas a chuva serôdia não cai por esse grão, essa planta crescer. Não é função da chuva serôdia. Então, na chuva temporã, uma das certezas que a chuva temporã cairá sobre a nossa vida, se nós estamos recebendo a temporã. Então, a nossa experiência com Cristo, a nossa experiência com o Espírito Santo deve se aprofundar. Então, cada dia nós temos que ceder para que Deus possa fazer uma obra em nós. Então, Ellen White, ela trabalha da seguinte maneira, no Testemunho para Ministro, ela fala que se foram necessários 10 dias para que os apóstolos pudessem, né, receber a chuva temporã ali, ela fala em relação à chuva serôdia que nós precisamos de um grau mais elevado. Que grau mais elevado é isso? Tá? Nós precisamos realmente o seguinte, né? Estar cada dia cedendo a nossa vida para que o Espírito Santo possa mostrar aonde que nós estamos errando em relação à Santa Lei de Deus, para que nós possamos ter o perdão dos nossos pecados e termos também a renúncia das práticas pecaminosas. Quando se fala do santuário, por que é importante nós entendermos o santuário? Porque as portas vão se fechar aqui para nós. E a única porta que vai estar aberta para o povo de Deus é o santuário celestial. Então, nós vamos precisar entrar cada vez mais pela fé no Santíssimo. Então, a experiência de Isaías 6, a irmã White diz que deve ser a nossa experiência. Isaías estava denunciando o pecado da nação, Isaías estava triste, Isaías estava desanimado,
até o dia que ele entrou no santuário e ele viu ali, né, serafins, ele viu ali a santidade de Deus, até onde ele podia suportar a visão. E ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de lábios impuros. Interessante que os serafins estão cantando que é santo, santo, né? A terra está cheia da glória de Deus. Esse cântico dos serafins é um cântico que aponta para o Apocalipse 18, que fala que a terra é iluminada com a glória de Deus. E Abacuque fala que a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Então, tudo isso está, vamos dizer assim, tendo desfecho para que a gente entenda que a chuva serôdia é o momento mais desejado de Deus aqui na terra, antes da vinda do seu Filho. E eu diria o seguinte, que o que Deus mais almeja aqui na terra é realmente que esse evangelho de salvação, ele tenha, vamos dizer assim, a obra do Espírito Santo tomando conta do servo de Deus, para que todos estejam tendo conhecimento da salvação de Deus. Então, quando nós olhamos isto, né, nós temos que ter essa visão bíblica de que tudo está culminando com o juízo investigativo e a chuva serôdia. E as obras do mal vão cada vez mais estar extrapolando em relação contra o povo de Deus por causa disso. Tem um assunto a ver, por que o decreto dominical ainda não veio, né? Seria até um assunto para a gente, uma hora dessa, estudar, né? Tiver tempo. Mas, então, Deus está chamando a atenção do santuário, chamando a atenção da chuva serôdia, porque as coisas vão acontecer do santuário em relação à terra. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Deus seja louvado. A irmã Anaísa está com a mãozinha levantada. Pode ficar à vontade, minha irmã. Pode abrir seu microfone e seja bem-vinda. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Uma coisa que o pastor falou aí, as minhas leis, escrevereis. Essa lei, essa nova aliança que Deus fez para o povo de Israel, que foi quebrada lá por causa do bezerro de ouro, hoje é concedida a nós através da chuva temporã, né? E eu estava lendo sobre isso, que ocorre mais ou menos na época de abril e maio, né? Que é os primeiros anos das colheitas, né? Os primeiros frutos eram dedicados ao Senhor, e essa chuva tem que ser derramada sobre nós no intuito de nos cessarmos, né? De mostrar nossa gratidão para com Deus e mudar nosso caráter, né? Através da chuva temporã. Buscar nos primeiros anos, né? Nos primeiros dias da nossa vida, buscar o Senhor, né? Enquanto a porta não está fechada, né? Pedir proteção do Espírito Santo descer sobre nós, que a única coisa que nós vamos levar deste mundo aqui é o nosso caráter, então temos que nos transformar a cada dia, para que assim possamos chegar ao santuário celestial com mais pureza. Era isso que eu tinha para falar. Isso, irmã, veja bem, a irmã tocou num ponto muito importante aí, um ponto certo, tá? Só vamos aqui ajudar nessa compreensão aqui da aliança, ou a nova aliança, tá? Essa nova aliança, ela foi estabelecida no Éden. Então, é a nova. A velha, ela foi, vamos dizer assim, estabelecida no Sinai. Parece contraditório isso, tá? E ali Deus manifestou a sua santa lei, Deus propôs um concerto com o povo, e a lei de Deus foi anunciada por meio de anjos, com trombetas, com acontecimentos ali, o monte tremia. E o povo, então, em vez de ver a santidade da lei de Deus e olhando para a pecaminosidade do seu ser, e eles deveriam olhar o quê? Para que o sacrifício de animais, eles diziam assim, olha, no sacrifício de animais, Deus estabeleceu alguém para perdoar as nossas iniquidades. E esse que perdoa as nossas iniquidades é o que pode fazer com que nós possamos ser obedientes à lei de Deus. Então, eles não olharam para isso, olharam para quê? Olharam para a capacidade que eles tinham de obedecer à lei de Deus. Tudo que o Senhor falou, nós faremos.
E aí, logo adiante, como a irmã já mencionou corretamente, eles estavam adorando um bezerro de ouro. Então, quebraram a lei de Deus. E aí Deus dizendo, vou estabelecer uma nova aliança. E essa nova aliança é a aliança que Deus estabeleceu no Éden. E essa nova aliança, ela foi confirmada, ratificada com a morte de Cristo. Então, veja bem, é chamada nova, mas é a aliança que Deus fez, é o concerto que Deus fez com Adão e Eva. E é o concerto que Deus faz conosco. E nesse concerto que Deus faz com a humanidade, já que aquele concerto que lá no Sinai, Deus mostrou que o homem não tem a capacidade de entender a gravidade dos seus erros, não tem a capacidade de entender a pecaminosidade do seu ser, e não tem condições de obedecer a lei de Deus, Deus então estabelece melhores condições para nós. Olha, tem alguém que vai perdoar os nossos pecados, e tem também o seguinte, que essa lei vai ser estabelecida no coração. Então, essas promessas, elas acontecem ao longo das eras. Mas quando chega agora os nossos dias, no momento final, a irmã White diz o seguinte, que no grande conflito, ela diz o seguinte, que esse novo concerto vai ter o seu cumprimento total. E o que é a totalidade desse cumprimento? Nós vamos, em vida, os que estarão vivendo os momentos finais agora, o juízo, nós vamos passar o julgamento dos vivos, obviamente, certamente em vida, tá? E aí o que acontece? Então, nós teremos os nossos pecados apagados dos registros celestiais. Os que morreram em Cristo também terão seus pecados apagados, mas só que eles vamos dizer o seguinte, eles não tiveram esse privilégio que nós vamos ter, e também não tiveram a chuva serôdia caindo sobre eles. Então, nós vamos estar com a chuva serôdia. E a chuva serôdia, naquilo que a irmã colocou muito bem aí, ela representa o amadurecimento do grão. Ela vem para o grão se amadurecer. Quando nós olhamos Apocalipse 14, diz que Jesus ele vem com uma foice na mão. Ele vem para quê? Quando a seara estiver amadurecida. Então, quando a chuva serôdia cai, a chuva serôdia, ela amadurece o povo de Deus, prepara o povo de Deus para a colheita. Então, quando a chuva serôdia cai, o povo de Deus está preparado para receber a colheita, faltando só a glorificação. Então, quando nós olhamos isto, Ellen White ela vai um pouquinho além. Ela diz que é a restauração da imagem de Deus em nós. Então, a chuva serôdia, ela vem para restaurar a imagem de Deus em nós. A temporã faz o quê na imagem de Deus? Ela faz a obra do mal cessar em nosso coração. Ela expurga do nosso coração aquilo que realmente não é de Deus. E a serôdia vem para quê? Ela vem para aperfeiçoar. Então, é o seguinte, não é só não praticar o mal. Não, eu não tenho ódio de alguém. É um aspecto da lei de Deus. Mas não é isso que a lei de Deus está dizendo. Ame o seu inimigo. Entendeu? Então, é um aspecto da lei de Deus. Não ter ódio é um aspecto. Mas amar o inimigo é outro aspecto, né? É a prática do bem. Então, dentro disso aqui, nós olhamos o seguinte, que são promessas que vão se cumprir totalmente nos nossos dias. São promessas, são diretrizes de salvação que Deus estabeleceu desde o Éden, mas que vão ter o seu cumprimento total nos nossos dias. Amém, amém. César, você está com o seu microfone aberto, querida. Você quer falar? Oi, Juninha. Não, ele deve ter aberto. Bom dia, não abri, não. Tudo bem. Então, não havendo mais mãozinha levantadas, nós vamos caminhar aqui para os momentos finais, e eu gostaria de ver quem vai orar hoje, né? Agradecendo a Deus por essa mensagem que tanto falou conosco, agradecendo a Deus pela vida do pastor. Nós temos aí no chat a irmã Miriam, muito bem, Deus seja louvado, irmã Miriam.
Nós temos aí o agradecimento da irmã Rosângela, né? Que a gente está sempre orando, e ela pede que continuemos orando por ela, pela sua família, e vamos orar, irmãos, sempre uns pelos outros. Vamos lembrar de orar pela irmã Ana Maria, vamos lembrar de orar pelo pastor Jorge. Amanhã ele estará conosco novamente para a honra e glória do nosso Deus. Ele continuará falando desse assunto maravilhoso de Apocalipse. E se você quer estar no céu conosco, se você quer a eternidade, você é um convidado especial de Cristo estar aqui. Que Deus te abençoe. Irmã Miriam, a voz é sua, minha querida. Sinta-se à vontade. Também a Cristine pede oração, irmã Miriam. Na sua oração, lembre-se de orar, e os irmãos possam lembrar também de orar pela Raquel, que começou a estudar a Bíblia, ainda está com a mente fechada. Vamos orar para que o Espírito Santo abra a mente dela. E por Mônica, que também é estudante da Bíblia com a Cristine. Deus abençoe, Deus seja louvado. Oremos. Grande Deus, bondoso Pai, soberano nos céus, na terra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por essas palavras aqui de aprendizado. Obrigada pelo nosso professor, hoje, o pastor Jorge. Obrigada porque ele tem sido um canal de bênçãos aqui nessa sala, e tenho certeza que ele tem sido também um canal de bênçãos na vida das outras pessoas com quem ele tem contato e quem ele tem ensinado. E como nós temos aprendido, Senhor, e como nós temos ainda a aprender. Às vezes olhamos e achamos que sabemos, mas quando vamos ouvindo, a gente vê que na verdade, a gente não sabe nada, e nós precisamos crescer ainda mais. Ajude-nos, Pai, a crescer cada dia mais no conhecimento da Tua palavra, na graça do Senhor, nossa fé. Ó Deus, nós somos muito gratos por essa sala de consagração. Nós precisamos cada dia mais estar aqui reunindo, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha agregar mais e mais pessoas, que mais e mais pessoas venham ser tocadas e atender a esse toque que o Senhor faz todos os dias a nós, para que nós venhamos estar estudando mais a Tua palavra, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, enquanto nós podemos achar. Estamos usando os recursos que temos, Senhor. Obrigado pela internet que temos. Obrigado pelo podermos estudar e cultuar ao Senhor em liberdade, enquanto em tantos lugares as pessoas gostariam de estar fazendo isso, não podem. Sim, Senhor, nós temos muito que te agradecer, mas nós temos também muito que pedir. Aqui está o pedido da nossa irmã, pedindo pelos estudantes da Tua palavra, a Raquel, a Mônica, e quantos outros estudantes. Também peço pelos alunos que estão estudando a Bíblia comigo e com outros irmãos, e com todos os estudantes espalhados pelo mundo, pessoas que têm sede de conhecer ao Senhor, como um dia eu tive, como todos nós que aqui estamos, um dia tivemos e que foram saciados. Sacia também, Senhor, essas pessoas que estão estudando. Abre a mente aí da Raquel. Nós também já tivemos a mente fechada, nós também um dia já tivemos preconceito, mas hoje, Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos resgatou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E nós queremos, ó Deus, ver essas pessoas a quem estamos levando a Tua palavra, o Evangelho eterno. Nós queremos também ver essas pessoas servindo ao Senhor, tomando decisões, e esses frutos, essas sementes que estão sendo plantadas, que elas venham frutificar. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho na cruz, ó Pai. Obrigado porque Ele está no céu e hoje nós temos livre acesso. Nós não estamos só, Deus. Essa é a mensagem que o Senhor deixa para nós. Nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Apesar do pecado fazer separação entre nós e o Senhor, nós estamos ligados pelo Teu Filho. Tome, Senhor, a vida da irmã Ana Maria, a vida das demais irmãs que aqui estão, do irmão também que não está aqui hoje, irmão Mário. Ó Deus, cuida da nossa família, cuida das nossas necessidades. Nós queremos cuidar das coisas do Senhor, então pedimos ao Senhor que o Senhor cuide das nossas, cuide dos nossos problemas, nossos anseios. Colocamos tudo em Tuas mãos e queremos descansar no Senhor. Ajude-nos a colocar os nossos problemas e não vir pegar novamente, mas descansar que o Senhor vai resolver tudo.
Resolva, Senhor, da melhor forma, resolva do teu jeito, porque o seu jeito será muito bem feito. Ajude-nos a confiar no Senhor e a confiar nas suas promessas de que o Senhor faz o melhor para nós, e ajude-nos a esperar. Por favor, ó Deus, nós pedimos a tua companhia. Nós não queremos andar esse dia desamparados, mas nós queremos a tua companhia. Então pedimos ao Senhor, esteja no nosso lar, ajude-nos a retirar do nosso lar tudo aquilo que atrapalha a tua presença. Dê-nos poder, ó Deus, para praticar a tua vontade, a fazer com alegria aquilo que tu queres. Nós pedimos que acalente nosso coração, nos dê a tua paz. Ajude-nos, ó Pai, para que nós venhamos a lembrar daquilo que fizemos de errado e que precisamos pedir perdão, mas que às vezes nos esquecemos. Nós te pedimos, ó Pai, a tua orientação e a tua direção. E nós fazemos essa oração e entregamos tudo em tuas mãos, nos méritos de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Rutinha, seu microfone está fechado, amiga. Assim, agora sim. Tá conseguindo me ouvir? Bem, muito bem. Com a vozinha assim ainda, mas está muito bem. Deus seja louvado. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos teremos, chuvas rogamos a Deus. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça do céu obterão. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.
Amém. Deus seja louvado, minha amiga, que Ele te dê saúde e você possa se recuperar logo desses probleminhas aí que acometem sua voz. Mas está muito Amém. bom, e é muito bom ouvir você louvando, e eu tenho certeza que todos que aqui estão se regozijam no Senhor com esse louvor. E com esse pensamento nós nos despedimos um dos outros, convidando cada um para estar aqui Bom amanhã dia, novamente. meu amor, sua voz. Amém. Deus seja louvado. Dela, irmã. É uma bênção, né? E amanhã estaremos novamente aqui às 5 para ouvir mais uma mensagem do Senhor via o pastor Jorge. Deus seja louvado e fiquem todos com Deus. Tenham todos um bom dia. Amém. Bom dia para todos.